Isso aí, é uma alegria nos reunirmos em mais esse domingo que Deus nos dá para esse momento também de louvar e adorar o nosso Deus, ainda mais esse final de semana que não podemos nos reunir, né, nos templos, nos cultos, mas vamos tirar esse tempo para fazer o nosso culto, né, nos nossos lares, com a nossa família. E nós queremos saudar vocês com uma palavra lá de Colossenses, capítulo 4, versículo 2, que o David Thiago vai ler para nós. A oração e a prudência. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Perseverar na oração, né? É tempo de continuarmos orando, perseverando na oração e com ação de graças, apesar dos momentos, lembrar de sermos gratos ao nosso Deus. Por isso iniciamos esse culto, em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E pedimos que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações agora que queremos ouvir a mensagem com o pastor Valdecir. Amém. 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 Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês nesta manhã de domingo, hoje dia 28 de fevereiro. Um abraço muito especial a todos os irmãos aqui da Paróquia Evangélica de Ituporanga e também a todos de outros lugares que nos acompanham. Nós estamos passando mais uma vez por aquela situação onde os cultos presenciais não podem ser realizados. No entanto, não deixamos de adorar a Deus de forma alguma. Não deixamos de buscar o Senhor, de prestar culto a Ele e de aprender a sua palavra. Quando não podemos nos reunir nos templos, podemos sim nos reunir em nossas casas, em nossos lares. E que bom que você pode estar também presente, acompanhando, realizando o culto em sua casa, em seu lar. Neste mês de fevereiro, nós trabalhamos o tema reconstrução e queremos seguir com esse tema hoje. E diante do quadro que está se desenhando agora, onde novamente os casos de coronavírus têm aumentado bastante, de maneira que há risco de colapso no sistema de saúde, nós vamos percebendo como nossos planos e projetos são frágeis, pois de uma hora para outra tudo pode ser suspenso. Aqui em Ituporanga, por exemplo, teríamos culto de confirmação de batizados neste domingo. Porém, diante da suspensão das atividades das igrejas, esses planos destas famílias vão ter que ser suspensos por um tempo até chegar a oportunidade, até chegar o momento em que vai dar certo. Isso se faz necessário, compreendemos isso, mas é claro que gera frustração. E quantas situações na vida geram grande frustração, perdas que aconteceram, talvez uma tragédia, perdas financeiras, um negócio que não deu certo, perdas na lavoura quando o clima não tem ajudado, como aconteceu com inúmeras famílias no último ano, não? Situações onde alguém quer recomeçar a vida depois de um período de caminhos que não eram sábios, que não eram corretos. E quem está passando por isso sabe que reconstruir não é fácil. Assim como nós vimos nas pregações deste mês de fevereiro. Qual foi o quadro de fundo, pano de fundo dessas nossas pregações? Nós olhamos para o povo de Israel num período de reconstrução, quando retornaram do exílio. Durante 70 anos aproximadamente, muitos israelitas estiveram no exílio, muitos morreram no exílio, mas alguns voltaram, seus filhos e netos retornaram para Israel. E a tarefa que lhes cabia era reconstruir o templo, reconstruir suas cidades. Nós podemos fazer uns paralelos bem interessantes com essa história do povo de Israel, com todo esse esforço para reconstruir suas cidades e reconstruir o templo. É interessante que reconstruir o templo e reconstruir as cidades, a gente pode fazer uma ligação disso com dois aspectos da vida que às vezes as pessoas distinguem, separam, mas que andam juntos. Reconstruir o templo era reconstruir a caminhada daquele povo com Deus. Reconstruir as cidades
era prover à sociedade, às pessoas, de tudo aquilo que é necessário para ter uma vida digna, com segurança e com alegria. E nós precisamos observar para esses dois aspectos, nossa comunhão com Deus e também as necessidades, as demandas do dia a dia, do nosso trabalho, do convívio com a família, do convívio com outras pessoas. Não foi fácil para o povo de Israel. Levaram muito tempo para reconstruir o templo, para reconstruir as cidades. Olhamos para o livro de Ageu, olhamos para o livro de Esdras, estamos agora olhando o livro de Neemias, desde o culto de domingo passado. Deus enviou líderes para animar o povo, para ajudar as pessoas a olhar de novo para aquilo que era o objetivo, não perder o foco, o que eles tinham que reconstruir. Às vezes olhamos apenas para uma das demandas. Durante um certo tempo, Israel cuidou tão somente de reconstruir as casas e esqueceu do templo, da vida com Deus, do culto ao Senhor. E isso não foi bom. Nós também precisamos tomar esse cuidado. Também hoje reconstruir não é fácil, né? Principalmente se a situação diante da qual nos encontramos ela é complexa. Deixa eu dar um exemplo para você entender isso. Certo dia estive conversando com uma jovem que desde a adolescência havia se envolvido com drogas. E vocês devem ter conhecimento de que quem acaba se envolvendo com drogas vai desgastando todo o seu círculo de relacionamentos. As pessoas vão perdendo a confiança naquela pessoa que está envolvida com drogas. A família não confia mais, os amigos vão sumindo, não consegue mais encontrar apoio na sociedade. Muito bem, essa jovem, depois de ter passado por uma casa de recuperação, queria reconstruir a sua vida, queria construir um futuro melhor, mas sabia que ia enfrentar muitas resistências, tanto externas, a família que tinha desconfiança, os amigos que haviam sumido, a dificuldade de conseguir um emprego depois de tudo que ela tinha passado, né? E também ela tinha os seus medos interiores, ela mesma nem sempre conseguia confiar em si. E agora ela teria que lidar com tudo isso, com todas essas resistências e oposições para tentar reconstruir a sua vida depois de muitos e muitos anos onde gastou tudo, perdeu tudo por causa das drogas. Ou se pensarmos em pessoas que perderam seus bens em tragédias, que perderam suas safras, que perderam um emprego e agora precisam ir à luta, precisam reconquistar um trabalho, ter novamente o ganha-pão. E no meio da crise, o dado que saiu agora nesses últimos dias é de que vivemos um período de muito desemprego, né? Faz anos que não há um número tão grande de desempregados. Então tudo isso também significa que vai haver muita dificuldade no projeto de reconstrução dessas pessoas. E eu queria convidar então para nós voltarmos para o livro de Neemias, pois todo esse processo de Neemias de reconstruir os muros de Jerusalém são um paralelo interessantíssimo para as nossas lutas. Às vezes estamos tão fragilizados diante das perdas que tivemos, das crises que enfrentamos, que nós precisamos sim reconstruir os muros da nossa saúde emocional. É muito importante também nos protegermos de influências do contexto que podem nos fazer mal, opinião de pessoas que podem nos deixar abatidos, porque também às vezes os muros da nossa saúde emocional, eles estão derrubados, os portões estão queimados, então precisamos reerguer esses muros e esses portões precisam ser reconstruídos para que possamos nos proteger daquilo que nos faz mal. Queridos irmãos e queridas irmãs, eu quero convidar para a gente olhar novamente para o livro de Neemias e aprender um pouco mais com a história deste homem que foi motivado por Deus para voltar a Jerusalém, ele que servia o rei
da Pérsia. Ele pede ao rei que lhe conceda uma espécie de licença para ele voltar até Jerusalém, reconstruir os muros daquela cidade. Isso não foi fácil. Não foi fácil para ele, pensa, ele vivia no conforto do palácio e agora vai para uma realidade de miséria e desolação. Não foi fácil porque quando ele chegou lá, ele encontrou oposição, ele encontrou desconfiança e desânimo daquelas pessoas e precisou lidar com isso. Coisas que a gente precisa lidar também na nossa própria história. Às vezes temos que sair da nossa zona de conforto para lutar por algo que é importante para nós e para nossa família, para nossa comunidade, para nossa sociedade. Vamos enfrentar oposição externa, mas também interna. Às vezes nós estamos cansados, desanimados, não acreditamos que é possível. Muito bem. A partir de Neemias, então, destaco 4 pontos. Certamente há outros aspectos que podemos aprender deste livro, mas vejam bem, esses pontos nos ajudarão em nossos projetos de reconstrução. Primeiro ponto, Neemias era um homem de comunhão com Deus. Quando Neemias pede ao rei que o deixe partir, que o deixe ir para Israel, para reconstruir os muros daquela cidade, e o rei concede dá essa autorização para ele, Neemias diz o seguinte no final do versículo 8 do capítulo 2, Neemias 2, lá no versículo 8, finalzinho do versículo 8, e o rei mas deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Neemias tinha consciência deste cuidado de Deus, porque era um homem de comunhão com Deus. Lembra quando ele recebeu a notícia lá de Hanani, de como estava Jerusalém, e ele ficou muito triste com isso? Neemias jejuou, chorou e orou, falou com Deus, ele buscava essa comunhão com Deus porque sabia que isso é fundamental diante das nossas fragilidades. Como é bom saber que nós não estamos abandonados à nossa própria sorte, mas o próprio Deus está conosco. Deus coloca em nosso coração esses bons projetos e quer nos dar ânimo, sua boa mão quer também nos conduzir da maneira como conduziu Neemias, mas que para experimentarmos esse cuidado da boa mão de Deus, nós precisamos sim desenvolver uma vida de comunhão com Ele. Busque o Senhor, busque-o de todo o coração, leia a Bíblia, ore, participe de uma comunidade cristã onde a palavra de Deus é pregada, anunciada com fidelidade, onde a vida cristã se desenvolve com amor. Busque uma comunidade que possa lhe ajudar nessa caminhada também de comunhão com Deus. Um segundo ponto, e por isso eu convido para lermos do capítulo 2, os versos 11 a 13, Neemias, capítulo 2, os versículos 11 a 13. Pode abrir sua Bíblia e acompanhar esse texto, ou também acompanhe aqui na projeção que nós vamos fazer. A palavra diz o seguinte, Neemias mesmo fala sobre o que aconteceu. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Segundo aspecto que eu destaco é isso. Faça uma avaliação bem sincera da situação. Tire tempo para isso. Neemias fez quando chegou em Jerusalém, certa noite, antes de compartilhar com as pessoas da cidade qual era o projeto dele, por que ele estava lá, Neemias primeiro foi ver a realidade, fazer uma avaliação. Saiu com algumas poucas pessoas e circulou pela cidade, contemplou o caos, as dificuldades que viriam pela frente. Ele tinha que conhecer a realidade.
Senão, como é que a gente vai planejar alguma coisa, a gente não sabe qual é a real situação que nós estamos vivendo. Então, faça uma avaliação da sua vida. O que está derrubado? O que é que está quebrado? O que é que, com o passar do tempo, você perdeu e que agora precisa, sim, reconstruir? Tenha isso com clareza, para que você possa, então, dar passos depois adiante, sabendo o que vai fazer. Se você não conhece a realidade, você não sabe de fato se deve por aqui, por ali, com que pessoas você pode contar, quais são as prioridades, o que é urgente, o que pode ficar para depois. Então, faça uma análise da situação. Talvez converse com outras pessoas sobre isso também. Neemias aqui não foi sozinho fazer essa caminhada pela cidade. Levou algumas pessoas de confiança com quem ele poderia conversar e juntos então perceber o que fazer. Então, analise a sua situação. O terceiro ponto é: faça um planejamento. Se nós olharmos adiante, especialmente ali o capítulo 3, nós vamos ver que a reconstrução dos muros da cidade não aconteceu de qualquer jeito. Não se começou de um ponto sem antes saber por que se faz aqui. Não se fez sozinho. Neemias contou com outras pessoas. Então, faça um planejamento. Qual vai ser o primeiro passo? Com quem você pode contar para lhe ajudar nesse primeiro passo? O que vem depois, quando você concluiu esse primeiro passo? Então, planeje, para que você saiba também avaliar se está conseguindo avançar no seu projeto de reconstrução. Uma vez que você planejou, você pode, de tempos em tempos, fazer essa avaliação. Eu consegui avançar? Se eu conseguir, ótimo, vamos seguir adiante. Mas se eu não conseguir avançar, o que aconteceu? O que precisa ser mudado? Eu preciso de ajuda de alguém? Eu preciso de apoio de pessoas? Como é que eu posso conseguir essa ajuda? Então, planejamento é fundamental. Uma vez que você fez a análise da situação, agora planeje de que maneira você vai adiante, você vai reconstruir. E um quarto ponto que nós precisamos ter sempre em nosso coração, e como cristãos nós temos clareza de que isso é fundamental, mas nem sempre nós aplicamos, é que diante das dificuldades, nós precisamos falar com Deus, é importante orar, buscar a direção do Senhor. Quando Neemias percebeu a oposição de Sambalate, Tobias e Gesem, que eram líderes de outros povos ali próximos de Israel, então quando Neemias foi percebendo que eles eram contrários à reconstrução dos muros de Jerusalém, eles começaram a se opor, começaram a agir para atrapalhar. Então veja o que diz o capítulo 4, os versos 8 e 9. Ali diz o seguinte, capítulo 4, versos 8 e 9. Primeiro vai falar como outras pessoas se juntaram em oposição a ele e vai dizer o que ele fez. Diz assim, capítulo 4, versos 8 e 9. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Sim, Neemias agiu, colocou guardas ao redor da cidade. Mas lembra que antes disso ele falou, nós oramos. Não apenas ele, mas as pessoas que estavam com ele. Mas ele especialmente era um homem de comunhão com Deus e ali ele demonstrou que essa comunhão significava construir, reconstruir sempre com a força que vem do alto, e por isso Neemias orava. Gente, às vezes quando nós oramos, não é que a nossa situação vai mudar. Sim, às vezes a situação muda. Às vezes Deus faz um milagre, aquilo que parecia impossível acontece. Outras vezes a situação não vai mudar, o problema continua ali. Então Deus muda a gente, nos dá ânimo quando nós estamos desanimados para enfrentar o problema, nos dá coragem quando a gente já não tem mais
coragem para lidar com as dificuldades da reconstrução. Nos dá de novo esperança quando a gente está profundamente abatido diante das crises, das lutas que vão surgindo quando nós queremos reconstruir algo, queremos reconstruir um projeto pessoal, queremos reconstruir a família e vamos ter oposição de outras pessoas, até mesmo de parentes, às vezes, quando temos que reconstruir alguma coisa no nosso trabalho e vamos ter que lidar com um clima de incertezas na nossa economia e assim por diante. Ore, fale com Deus, apresente ao Senhor: Deus, olha, essa é a situação que eu estou passando. Vá para o seu quarto, vá para um lugar onde você possa ter esse tempo, você e Deus, e chorar se for necessário, mas depois que orou também, lembrar daquilo que Neemias falou no capítulo 2, verso 8. A boa mão de Deus estava sobre ele, a boa mão de Deus vai estar sobre você também, meus irmãos. Num projeto de reconstrução, nós vamos ter dificuldades externas, internas, né? Porque lidamos com os nossos medos, com as nossas fraquezas e tudo isso, claro que atrapalha o projeto de reconstrução. Mas lembre então desses 4 pontos que vão ajudar. Mantenha comunhão com Deus. Faça uma avaliação bem consciente do que você precisa reconstruir. Planeje essa reconstrução e sempre ore ao Senhor. Ore quando tudo está bem, ore quando tudo está mal, quando há muitas dificuldades. Vamos em frente então. Não desanime, meu irmão. Não desanime, querida irmã. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas o Senhor nosso Deus que está aí contigo, Ele sabe. Busque a comunhão com Ele e aí Deus passa os seguintes para que você possa reconstruir. Depois de 52 dias, Neemias pôde celebrar porque os muros estavam reconstruídos, os portões estavam colocados. Não sei se para você vai ser 52 dias, talvez menos, talvez mais. Alguns projetos de reconstrução demandam anos, mas dê o primeiro passo com a força de Deus. Vamos orar e pedir que o Senhor esteja com sua boa mão nos fortalecendo. Amado Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado porque não estamos sozinhos em nossos projetos de reconstrução, na necessidade de reconstruir nossa história, nossa vida, de reconstruir, às vezes, algum projeto na empresa, no trabalho, de reconstruir laços familiares, de reconstruir também o nosso próprio eu interior diante de situações que nos fragilizaram. Aqui estamos, Senhor, e pedimos, nos ajude, que a Tua boa mão nos fortaleça, do mesmo modo como Neemias foi fortalecido por Tua boa mão. Que cada irmão e irmã em Cristo que agora está orando, também, Senhor, experimente esta força que vem do alto. E assim, busque uma vida de comunhão contigo. Avalie a situação, planeje e esteja sempre em oração para conseguir avançar, dar passos neste projeto de reconstrução. E da mesma forma como Neemias, depois de 52 dias, viu o seu projeto concluído, que também, Senhor, nós e os irmãos e as irmãs que estão aí orando com a gente possam alegrar-se, percebendo que conseguiram concluir seus projetos de reconstrução. Em Tuas mãos colocamos a vida de cada família, de cada pessoa que está participando deste culto nos lares. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, fique conosco ainda, vamos ter o nosso momento de louvor. Convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube, ali da Paróquia Evangélica de Ituporanga, para acompanhar os próximos cultos dos lares. E esteja conosco domingo que vem. Fique com Deus, um abraço. Quem quer cantar de amor não poderá calar da cruz. Quero por graça
envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, e todos o amor na minha vida vejam, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, e todos o amor na minha vida vejam. Fomos agraciados com a palavra, tivemos um momento também de louvar o nosso Deus com um cântico, e agora queremos também rogar a bênção de Deus para a nossa vida, para essa semana. Então, assim como estamos, rogamos a bênção de Deus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo habite ricamente sobre vocês. Que Deus assim os abençoe, os guarde, os oriente e os fortaleça na fé em Cristo Jesus. Amém. 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 Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Um abençoado domingo, abençoada semana a todos vocês. Tchau! Tchau, bom domingo para todos. Bom domingo! Quero te engrandecer, Senhor, com tudo que tenho, que eu sou. Quero tocar teu coração.